Esqueça o ouro, esquece as fábricas. Imagina só um grupo de pensadores lá no século XVIII que acreditava que a verdadeira fonte de toda a riqueza estava literalmente debaixo dos nossos pés. Eles eram os fisiocratas, e as ideias deles estavam prestes a virar o mundo da economia de cabeça para baixo. Para começar, vamos direto ao ponto, aquela ideia central e bem provocadora que moveu todo esse pensamento. A pergunta que eles fizeram era simples, mas, nossa, era revolucionária. E se toda a riqueza, tudo mesmo, ouro, produtos, serviços, viesse de um único lugar, da Terra? E olha, para a gente ter uma ideia do tamanho da revolução que isso significava, a gente precisa entender contra o que eles estavam lutando. O sistema da época era de um controle total, absoluto do Estado sobre cada detalhe da economia. De um lado, a gente tinha o mercantilismo, a teoria que dominava tudo. A ideia era, riqueza é ter ouro e prata guardado. E para isso, o Estado tinha que controlar tudo, com mão de ferro. Aí chegam os fisiocratas e viram a mesa. Eles dizem, não, não, não. Riqueza de verdade vem da terra, da produção. E a economia funciona muito melhor sozinha, seguindo suas próprias leis naturais, sem o rei mandando em tudo. Daí nasceu o lema, o grande grito de guerra deles, uma frase que, nossa, marcou o liberalismo econômico para sempre. A ideia era bem direta. Laissez-faire et laissez-passer, ou seja, deixe fazer e deixe passar. Em outras palavras, deixe as pessoas trabalharem, produzirem, venderem, comprarem livremente. Porque o mundo, a economia, se ajeita sozinha. Tem uma ordem natural. Tá, mas como é que funcionava essa tal de ordem natural na prática? Como é que na cabeça deles a Terra conseguia criar toda a riqueza? O coração da teoria deles era uma coisinha chamada produit net, ou, em bom português, o produto líquido. Pensa nisso como o único lucro real, de verdade, que existia na economia. Um excedente que só e apenas só a agricultura conseguia gerar. Era como um presente da natureza, sabe? A lógica por trás disso é quase biológica. Faz todo sentido quando a gente para pensar. Na visão deles, só a agricultura criava riqueza nova de verdade. Por quê? Porque a natureza multiplica as coisas. Se planta uma semente, a colheita te dá 10. Aquele excedente, aquelas 9 sementes a mais, isso é o produto líquido. É a riqueza nova que vai sustentar todo o resto. E essa ideia foi tão central que eles acabaram dividindo a sociedade inteira em 3 classes, dependendo do papel de cada um nesse fluxo de riqueza. Tinha a classe produtiva, claro, os agricultores, a classe dos proprietários de terra e, por fim, a classe que eles chamavam de estéril, que era, bem, todo o resto. Agora, aqui vem a parte mais curiosa e até polêmica, a tal da classe estéril. Eles não chamavam os artesãos e comerciantes de estéreis porque eles eram inúteis, não é isso. A questão para eles era que essa galera não criava riqueza nova. Pensa bem, o marceneiro pega a madeira, que veio da terra, e transforma numa cadeira. O valor da cadeira é o valor da madeira mais o trabalho dele. Ele transformou, mas não multiplicou a matéria do nada, como a agricultura fazia. Beleza. Agora que a gente entendeu a base da teoria, vamos conhecer as duas mentes por trás de tudo isso, os arquitetos desse sistema, Quesnay e Turgot. O grande nome, o fundador do movimento, foi François Quesnay. E olha que detalhe interessante, Quesnay não era economista de formação, ele era médico, cirurgião da corte do rei Luís XV. E essa bagagem da medicina, nossa, mudou completamente o jeito dele de enxergar a economia. Ele literalmente olhou para a economia como se fosse um corpo humano. Sabe a circulação do sangue? Para ele, a riqueza era a mesma coisa. Tinha que circular livremente, sem nada atrapalhando, para manter o corpo da nação saudável. E o que atrapalhava? Justamente as barreiras, as taxas do mercantilismo. E nesse corpo, a agricultura era o coração, bombeando a vida, ou seja, a riqueza, para todo o resto. E para mostrar essa ideia, ele criou uma coisa genial, o famoso tableau économique. Foi a primeira vez na história que alguém tentou desenhar, literalmente fazer um mapa, de como a renda circulava numa nação inteira, passando de uma classe para outra. Pode parecer simples hoje, mas aquilo foi basicamente o primeiro modelo macroeconômico da história. Incrível. Aí entra em cena o nosso segundo personagem, Anne Robert Jacques Turgot. Se Quesnay foi o teórico, Turgot foi o homem da ação. Ele era um administrador visionário que tentou pegar todas essas ideias e, bom, aplicar na prática, dentro do governo francês. Quando ele virou uma espécie de ministro da economia da França, ele não perdeu tempo.
propôs um pacotão de reformas super radicais que iria acabar com as corporações de ofício, com o trabalho forçado, queria liberar o comércio de grãos, que era super controlado, e a grande tacada, criar um imposto único, que seria cobrado só dos donos de terra. Por quê? Porque, segundo a teoria, era de lá que vinha todo o excedente, toda a riqueza de verdade. Só que a gente sabe como é. Uma coisa é a teoria no papel, outra é a vida real. A tentativa dele de aplicar a ordem natural bateu de frente com a política. A nobreza, a galera que se dava bem com o sistema antigo, fez uma pressão gigantesca. E o resultado? Turgot foi demitido rapidinho. A teoria era linda, mas na prática mexia com gente muito poderosa. Ok, então a gente vê que na prática a coisa não durou muito. Fica a pergunta: se foi uma escola de pensamento tão passageira, por que a gente ainda estuda os fisiocratas hoje? Qual é o legado deles, afinal? E aqui está o pulo do gato. Os fisiocratas foram uma ponte essencial entre o mundo antigo do mercantilismo, com todo aquele controle do Estado, e o que viria a ser a economia clássica, com Adam Smith e a ideia de liberdade. Eles prepararam o terreno. E o mais irônico de tudo é que a maior falha deles foi talvez sua maior contribuição. Aquela ideia de classe estéril, de que a indústria não criava valor, foi justamente isso que provocou Adam Smith. Foi tentando consertar esse erro que Smith foi lá e desenvolveu uma teoria do valor-trabalho muito mais sofisticada, mostrando que sim, todo trabalho produtivo gera valor. Mas mesmo com essa falha, muitas das suas ideias centrais continuam vivíssimas. O princípio do laissez-faire, a ideia de analisar a economia como um sistema interligado, a defesa da propriedade privada, tudo isso virou parte do DNA da economia moderna. E aquela noção de que a economia não vive no mundo da lua, mas depende de limites físicos, da natureza, nossa, isso hoje é mais atual do que nunca. Isso tudo nos deixa com uma reflexão para fechar. Hoje, em um mundo de economia digital, de serviços, de finanças que parecem não ter nada a ver com o mundo físico, será que a gente não acabou esquecendo daquela lição fundamental dos fisiocratas? A de que, no fim do dia, toda a riqueza, de uma forma ou de outra, ainda depende dos recursos e dos limites do nosso planeta?